Debêntures. As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas também que não são financeiras, são as SAs que nós já vimos, mas para captar recursos e que sejam investidos em projetos de médio e longo prazo. Então, ao contrário das notas promissórias que utilizam recurso destinado no curto prazo, principalmente para capital de giro. E aí, a principal diferença entre as duas, entre debêntures e notas promissórias, está em relação às garantias. Então, as debêntures podem oferecer garantias reais, algo que não se vê, não vai se ver nas notas promissórias. A forma de remuneração pode ser pós-fixada, pré-fixada e também por índice de preços. Os investidores de notas promissórias e debêntures são representados pelo agente fiduciário. Quem é esse agente? Para que serve? Bom, quando há emissão de nota promissória ou debêntures, o agente fiduciário ele tem um papel de representar os debenturistas. Ou seja, como que o seu cliente, ao investir em uma debênture, pode ser ouvido caso alguma inconsistência seja encontrada por ele? Ele vai reclamar a você? Não, você apenas orientou um tipo de papel atrativo para ele investir. Há uma remuneração atrativa nas condições ali que ele buscava. Então, vocês não conseguem ter voz ativa. E o agente fiduciário serve justamente para isso. Ele vai te ouvir, porque tem um canal de comunicação entre o agente fiduciário e os investidores, em que as denúncias podem acontecer, ou qualquer tipo de solicitação de alguma informação relevante, né, em detrimento daquele investimento, daquela operação, pode ser solicitado ao agente fiduciário, que tem o dever de representar os investidores perante aí o emissor da debênture ou da nota promissória. Então o agente fiduciário vai entrar em contato, né, com o mercado, com a CVM ou com o emissor para tirar essas informações. No exemplo da inconsistência, havendo realmente uma inconsistência que seja comprovada, o agente fiduciário, né, ele vai ser responsável por reparar essa situação. É bom lembrar, né, que você entenda, conheça, que uma debênture ela pode ser repactuada. O que quer dizer isso? Voltamos ao exemplo da inconsistência. Contrada aquela inconsistência, digamos que referente a uma taxa anunciada de remuneração e que na prática não está ocorrendo, uma taxa pré-fixada. O agente fiduciário vai sentar então com o emissor e vai renegociar os termos, tá? Para encontrar a melhor solução que visa garantir os investidores e também uma boa relação entre o emissor e o mercado, ok? As debêntures não contam com a garantia do FGC e também não são isentos de IR para pessoa física. Opa! Nós temos uma exceção que nós vamos conhecer logo a seguir, que são as debêntures incentivadas. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre as debêntures, a começar então pelos tipos. Quais são os tipos de debêntures existentes? Nós temos aí 5. Temos o simples, ou seja, o resgate só é permitido em valor financeiro, em dinheiro, em recursos. Nós temos o tipo conversíveis, ou seja, permite o resgate parcial ou integralmente em ações. As permutáveis, o que é uma permuta? Permite, portanto, o resgate em ações de outra empresa, né, através da permuta. Do tipo perpétua, que existe algumas da Vale, por exemplo. A empresa Vale emitiu algumas debêntures do tipo perpétua, ou seja, não há prazo de vencimento exato. Inclusive, esse tipo da Vale é indefinido, oferecendo um rendimento de forma contínua. E também existem as debêntures participativas, que há participação nos lucros dos negócios da empresa, uma espécie de dividendos. Ok? Conhecido as 5 formas, os 5 tipos de debêntures, agora nós vamos conhecer sobre as garantias oferecidas pelas debêntures. Não se esqueça, claro, de uma dica da C3. Qual é ela? Refluxo. Anota aí na sua apostila. Refluxo. Mas como assim, professor, refluxo? Você sabe o que é refluxo, mas não é esse tipo de refluxo. É o refluxo para você lembrar, né, das primeiras letras aí referente a cada tipo de garantia. Re de refluxo, real, garantia real. Ou seja,
Essa é a garantia que nós conhecemos. Existe um ativo envolvido ali como meio de garantia, em forma de hipoteca ou de penhor. E a garantia flutuante? Perceba aí que, conforme a gente vai vendo as demais, elas são inferiores à que a gente acabou de ver. Então a flutuante ela é inferior à real. Por quê? A garantia está na totalidade dos ativos daquela empresa. Ou seja, sem vínculo de um ou mais ativos. O que isso representa, professor? Representa o seguinte: em um processo de insolvência da empresa, os investidores terão a garantia flutuante, então eles vão poder contar com a totalidade dos ativos daquela empresa, que deverão ser vendidos a fim de angariar recursos, né, para ser pago ali os investidores que foram prejudicados, tá bem? E do tipo quirografária? O quirografária é o mais conhecido, né, o mais comum nas emissões de debêntures, então vem aí no quirografária. Ele não oferece nenhum tipo de privilégio sobre os ativos da empresa, como nós vimos na forma flutuante e na forma real, tá? Então na quirografária não existe esse privilégio. Ele vai concorrer em demais condições com todo e qualquer credor. Ou seja, não existe uma escala em que o investidor vai receber primeiro ou por último. Não, ele vai concorrer. E num processo de insolvência, normalmente a empresa começa pagando tudo aquilo que é mais oneroso. Então, tudo aquilo que é mais oneroso, ela acaba dando prioridade. E se as emissões de debêntures representarem algo mais oneroso, pode ser que o investidor consiga receber o recurso. Porém, se não for algo tão oneroso assim, pode até não receber, ok? E a do tipo subordinada? Bom, a do tipo subordinada é o pior tipo de garantia existente. Por quê? Não conta com garantias e muito menos privilégios. Portanto, o investidor receberá apenas sobre os acionistas, ou seja, à frente dos acionistas. E num processo de insolvência, o último a receber qualquer tipo de recurso é o acionista. Então, se você for, ou o seu cliente for um investidor de uma debênture subordinada, ele vai ser o penúltimo a receber qualquer tipo de recurso num processo de insolvência de uma empresa. Debêntures incentivadas, aquele tipo, né, que conta com incentivo do governo federal e por isso oferece uma vantagem tributária, que é a isenção do imposto de renda para a pessoa física e para a pessoa jurídica, alíquota de 15%. Então ela foi criada conforme a Lei 12.431 em 2011 e carrega o nome de incentivada porque incentiva setores que são considerados como prioritários pelo governo. Quais são? Logística e transporte, né, os mais utilizados para a emissão de debêntures incentivadas, inclusive. Mobilidade urbana, energia, também muito utilizada para a emissão de debêntures. Saneamento básico, também muito utilizado. Irrigação, ainda pouco utilizado no Brasil. E radiodifusão. Só que para oferecer a isenção de imposto de renda, para se caracterizar como incentivada de fato, esse título deve oferecer taxa pré-fixada ou por índice de preços, então deve ser uma taxa pré ou atrelada aí à inflação, como exemplo, IPCA. Oferecer pagamentos de juros ao menos a cada 180 dias, então não pode ser inferior ao prazo de 180 dias, tá? Então a partir de 180 dias. E o prazo médio ponderado de recebimentos tem que ser de no mínimo 4 anos. Você já entendeu, você já viu que é prazo médio ponderado, mas vale aqui o professor dar uma ajudinha para você lembrar, porque é muita informação, aliás. Então prazo médio ponderado nada mais é que quando existe um título, né, com vencimento ali, digamos, de 5 anos, mas que faz pagamentos periódicos de juros, no exemplo da debêntures, a cada 6 meses, esse prazo médio ele cai porque há uma antecipação de recursos, uma antecipação de caixa aos investidores de forma semestral. Isso faz com que o duration desse título, ou o prazo médio, recua, né? Diminua. Então, se o prazo dele do título de vencimento é 5 anos, dependendo ali dos valores, dos percentuais de remuneração e a frequência, aquele prazo pode ser menor, vai ser menor, pode chegar a 4 anos, a 3 anos, enfim, tem que ser aplicada a fórmula de cálculo para a gente encontrar qual é a duration do título, ok? Mas então, para você entender,
o prazo médio ponderado de recebimentos deste título, dessa debêntures, tem que ser de no mínimo 4 anos.